Tudo bem, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar? Põe ali, Rafael, por favor. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, nos achegar ao Teu trono da graça mais uma vez, com a liberdade que nos foi concedida pelos méritos do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, e nós queremos neste momento diante do Senhor orar pela nossa geração. Queremos te pedir, ó Deus querido, que a tua igreja na face da terra seja usada com poder e graça para levar ao coração da humanidade, ó Deus, a revelação real da tua palavra. Ó Deus, e de maneira bem específica nós oramos pela igreja do Senhor aqui nos Estados Unidos. Ó Deus, de maneira mais específica ainda, oramos pela igreja, ó Deus, de fala portuguesa nesta nação. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor use com poder e graça homens e mulheres nesta geração, nessa pátria, como pregadores, ó Deus, da tua palavra, para a glória e para o louvor do teu nome. Ó Deus, e de maneira mais específica ainda, oramos, ó Deus, pela a Igreja Ministério Internacional de Libertação. Ó Deus, que ó Pai, haja o mover do Senhor, ó Deus, neste ministério, que o Senhor levante neste lugar homens e mulheres que tenham revelações profundas da Tua palavra, homens e mulheres, ó Deus, que tenham condições de transmitir a Tua palavra exatamente como ela é, ó Deus, para a glória e para o louvor do Teu nome. Ó Deus, que nesses dias o Senhor esteja, ó Pai, confirmando no reino do Espírito estas pessoas, ó Deus, que estão sendo instruídas, ó Deus, através destas aulas, para a glória e para o louvor do Teu nome. Ó Deus, colocamos a aula de hoje diante do Senhor. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, que tenhamos mente perspicaz, coração sensível, ó Deus, para entender o que será apresentado nesta noite, para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso amado Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, gente. Animados? Aê, irmão! E aí, animados? Glória a Deus. Deus abençoou grandemente e nós definimos o texto. Primeiro passo. Parabéns para vocês. Vocês definiram muito bem o texto. Foi joia, extraordinário. Depois vocês estudaram o texto. Muito bom, muito bom. Teve alguns irmãos que foram bem acima da média no estudo do texto. Foi joia, estudo do texto de muitos irmãos. Teve alguns assim, um pouquinho devagar, quase parando, mas foi. Mas, infelizmente, teve gente que não foi. Não me apresentou nada do estudo do texto ainda. Não sei se é porque era igual eu era no colegial, relaxado, ou se é porque não conseguiu, talvez não teve tempo, não sei. Não é? Mas, parabéns aos irmãos que conseguiram. Vai chegar, eu creio. Move os céus, Senhor. Coloca ali, irmã. Graças a Deus também os irmãos conseguiram estruturar o texto. Alguns já me entregaram a estrutura do texto. E os que eu olhei, eu achei bom demais porque captaram a linha de pensamento do método. Porque o objetivo principal é esse, gente. Que vocês captem a linha de pensamento do método. Porque aí vocês depois continuarão trabalhando sozinhos. Se pegou a linha de pensamento, depois vai. Depois caminha sozinho. Não é? Muito jóia. A propósito, os irmãos que tiverem a estrutura do texto, já pode ir colocando aqui no púlpito. Todo mundo já entregou? Então tá jóia. Eu estou tentando imitar Deus com respeito à misericórdia. Eu vou aceitar trabalhos atrasados, sem problema. Mas só que tem um detalhe, gente. Só que tem um detalhe. Eu vou tentar imitar Deus. Deus também vai na misericórdia até. Só que tem um detalhe, gente. Nós vamos fazer uma coisa bonita no final. Não combinei com a pastora ainda, mas de repente no domingo do dia 1º,
A gente faz uma formatura bonitinha, entrega o certificado e ora com imposição de mãos e unção com óleo na mente de todo mundo que fez o curso. Faz uma coisa assim bem tchan, 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 Mas a gente vai fazer isso, se a pastora concordar, a gente vai fazer isso com os irmãos que participar de tudo, entregaram os trabalhos direitinho e tudo mais, né? Porque senão aí vai ser injusto, né? Vai ser injusto. Quem não entregou, recebe tudo, né, legalzinho lá, e aquele que fez tudo vai ficar injustiçado, prejudicado. Então, a gente pode fazer algo assim bem bonitinho, legal. Vou combinar com o Bispo Neto para a gente fazer um certificado bem chamativo. Você pode colocar na parede, né? Dependendo do tipo de demônio se manifestar, você só mostra o certificado, assim o demônio já sai. Né? De maneira que a gente vai fazer uma coisa bem legal. Não, e a gente reduz, né? Depois vai lá na copiadora, reduz e plastifica e carrega no bolso. Qualquer manifestação... Se a polícia parar... legal. Aprendeu, hein? Apresentar para vocês uma família bonita, depois de um puxão de orelha, mas você não levou a foto de novo? Aqui os dois caras lá são eu e Natan. Tá aparecendo, gente? Lá eu tô arrumadinho, né? Não tô assim desleixado igual eu tô aqui. Minha esposa Edna e a minha filha Salisa. Saudade. Eu aguento. É por causa de um projeto de família mesmo que eu tô me sacrificando. Quarto passo, gente. Achar a proposição central do texto. Como estruturar o texto tem o objetivo de mostrar detalhes do texto, e quem estruturou percebeu isso, não é? Quem fez a estrutura do texto percebeu que quando se estrutura o texto, as minúcias aparecem. Os detalhes realmente aparecem quando se estrutura o texto. No quarto passo, ao achar a proposição central do texto, é o inverso. É ter uma visão panorâmica do texto. E tanto o terceiro quanto o quarto passo têm o objetivo de deixar o pregador um pouco de tempo mais com Deus e com o texto. Na estruturação do texto, vocês pegaram a laranja e esfacelaram ela em gomos e em gominhos e espalhou o texto, não é? Esmiuçou o texto. Assim sendo, Deus falou ao coração, às vezes usando uma palavra, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Quando estruturei ali, esse todo entendimento foi muito forte no meu coração. Todo entendimento. Uma palavra tem um peso muito forte. E Deus usa na estruturação do texto momentos específicos para falar ao seu coração. Lembrando que até aqui nós caminhamos apenas nós dois. Eu, o pregador, e Deus. Aí a partir da próxima aula, que é na segunda-feira, aí a gente já vai trazer o auditório. Nós só vamos começar a aprender a pregar propriamente a partir da próxima aula. Até agora, foi só aprendendo com Deus, só recebendo de Deus. Quando eu chego no quarto passo, eu tô cheio. Eu que estou fazendo isso, Vini? Não, né? Está perdoado. Vai, não peques mais. Ok, gente? Então vamos lá, vamos aprender a achar a proposição central do texto? Responderemos 3 perguntas, a título de orientação para acharmos a proposição central do texto. Primeira, o que é a proposição central de um texto? É a primeira pergunta. O que é a proposição central de um texto? Algumas respostas a essa pergunta. Primeiro, é a essência do texto. Entendemos por essência como se fosse o extrato de uma fruta. Ou então o que dá o cheiro
ao perfume, é a essência. Me lembrei esses dias de um suco de laranja que vendia antigamente, não sei se vende ainda, lá no Brasil não acha mais, que vinha em lata, um suco de laranja, saboroso demais da conta. Ele vinha uma pasta grossa, feita da laranja, uma colher dava para fazer 2 litros de suco. Você lembra do que suco? Que suco de uva e de morango, o famoso fura-estômago. Aquele trem era gostoso demais quando eu era criança. Com pão e salame, então, eu enchia a pança. Mas a proposição central de um texto é a essência do texto. Outra resposta é o cerne do texto. É como uma árvore. Uma árvore, ela tem a casca, tem aquela parte branca da árvore, e depois vem o cerne. Madeira de lei é assim. Você pega, por exemplo, um cedro, tem a casca, depois tem uma película que divide a parte branca da casca, depois da parte branca tem a parte da madeira que é a mais consistente, é a mais dura, é o cerne. A proposição central de um texto é o cerne do texto. E terceiro, é a mensagem prioritária do texto. É a mensagem prioritária do texto. Vocês já deram uma olhada, antes de começar a estrutura do texto, procurando o assunto principal do texto. A proposição central do texto vai confirmar isso de maneira mais enfática. Ok, gente? Alguma pergunta até aqui? Facinho, né? Falando é? Não. Mas exatamente. Mas a sua pergunta, ela vem, a resposta a essa pergunta vem agora. Qual é a forma de uma proposição central? É a segunda pergunta. Qual que é a forma de uma proposição central de um texto? Só dando tempinho para vocês anotarem. A proposição central, ela vem sempre em forma de uma sentença completa. Quer dizer, a proposição central é, na verdade, você colocar todo o seu texto em uma sentença só. Um aluno uma vez perguntou, e isso é possível? E isso é possível? É possível. É lógico, você vai ficar um tempo mais com o seu texto para fazer isso. Porque para estruturar o seu texto, você ficou um tempo, não é? Ficou um tempo. Agora você vai ficar um tempo a mais para achar a proposição central do texto. A terceira pergunta é de onde? De onde se obtém a proposição central do texto? Escute bem. A voz do Espírito Santo não virá a você dizendo, meu servo, ou minha serva. A proposição central do seu texto é essa aqui. A proposição central está na estrutura do texto. Ela advém da estrutura do texto. Porque na estrutura do texto você espalhou o texto, esmiuçou o texto. Agora você vai ajuntar o texto, resumir o texto. Legal? Manda. Um pouco mais. De certa forma, um título. Eu diria mais do que um título, um tema. Muito embora não tenha nada a ver com o tema da mensagem que nós vamos aprender a fazer lá no 6º passo. Tem nada a ver. Mas a linha de pensamento é essa. É como se fosse o jeito mais fácil de colocar, Léo, é como se fosse o texto, realmente como foi apresentado aqui, em uma sentença só. Em uma sentença só. Mas vejamos. Olha só. Querem ler juntos? Vai? Os focos. O seu texto tem quantos focos? O que você vai fazer? Você vai resumir cada foco, resumir o máximo possível cada foco, e depois você vai juntar o resumo dos focos. É importante frisar nesse aspecto que, ao resumir cada foco, você não pode sacrificar o que é essência do foco. Não pode.
Porque senão você mata o cerne do seu texto. Então você vai resumir cada foco do seu texto, um por um. Primeiro foco é esse. Resume o máximo possível sem sacrificar a essência do texto. Porque vocês sabem que, principalmente no português, todo o texto tem palavras, não olhando de maneira pejorativa, mas tem palavras que é enchimento de linguiça. Que se você tirar do texto, não vai fazer diferença. Por exemplo, o texto que eu usei como base para pregar a mensagem modelo para vocês. O que é que diz? E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo. E aí começa. Então, todo texto, ele tem palavras que podem ser tiradas do texto sem sacrificar a essência do texto. Então, primeiro você resume foco por foco e depois você une um foco ao outro. Aí então você tem a proposição central do seu texto. Para unir os focos resumidos, você pode usar as próprias palavras. É lógico que são palavras de conexão. Se você colocar palavras que não sejam de conexão, de ligamento de um foco, ou do resumo de um foco com o resumo de outro foco, você muda o sentido do texto. São palavras como, às vezes até mesmo só uma vírgula ou um ponto e vírgula. Você não pode colocar ponto final, porque senão fica mais de uma sentença. E a proposição central do texto é uma sentença apenas. Então você pode usar um ponto e vírgula, uma vírgula, expressões de ligação como e, ou, as, os, talvez, como, assim como, de maneira que a essência do texto seja preservada. Ok? Pergunta, gente? Os exemplos clareiam tudo, né, Neto? Os exemplos clareiam de verdade. Tá quase a mesma coisa. O assunto principal do texto você não tem tudo do texto no assunto principal. Na proposição central do texto, você tem tudo do texto na proposição. Não, o assunto principal é o resumo da sentença. Por exemplo, Hebreus 11, 1 a 3. O assunto principal é fé. No entanto, a proposição central do texto é mais do que só a fé. Vamos ao exemplo, né, Neto? Olha lá, o exemplo nosso, então, proposição central de Mateus 28, 18 a 20. Abram a Bíblia. Ok. 3 voluntários. Não é para pregar não, gente. 3 voluntários. É para ganhar um presente. 3 voluntários. Eu acho que eu vou adiar para a próxima aula. Não, que é isso? Vamos lá, 3 voluntários, 3 voluntários, 3 voluntários. Aê, ok, yeah. Ok, o grupo do Robinho vai ficar na parte de trás dessa aula aqui. O grupo do Léo vai ficar mais na frente e o grupo do Rafael aqui desse lado. Ok? Vai lá, escolhe um do auditório. Rapidinho. Vai lá, pastor Davi, lá no fundão. Vai, Robinho. Alisson. Vem para frente. Senta aqui na primeira cadeira. Vai, Rafael. Neto. Pode ficar aí mesmo. Vamos na sequência. Pastora Cris. Aqui para frente, pastora. Já fica ali. Vai, Léo. Gente, vai para os lugares logo, hein? Meu cafezinho. É para trás.
O de óculos de camisa xadrez. Irmã Carmen. Quem não foi escolhido ainda, fica com a mão levantadinha, para facilitar. Quem não foi escolhido ainda, levanta a mão. Irmão Alfredo. Prontinho? Prontinho? Acabou? Alguém não foi escolhido? Pronto. Aí, o grupo se organiza para ficar olhando um na cara do outro rapidinho. Vamos lá? Escolha o relator da comissão aqui, tá? Comissão Parlamentar de Inquérito. Escolha quem vai ser o que vai anotar o trabalho do grupo, tá? Tem que ser. Hoje eu orei pouco, eu não consigo ler em línguas. Então escreva em português aí. Aí, gente, cada grupo escolhe o secretário do grupo para escrever. Já escolheu? Já escolheu aí? Escolhe um secretário, alguém que tem uma letra que dá para eu ler. Gente, o texto que eu utilizei para pregar a mensagem modelo para vocês tem 3 focos. O primeiro foco está no versículo 18. Aqui o grupo do Robinho vai fazer o resumo do primeiro foco, ok? O grupo do Rafael vai fazer o resumo do segundo foco. O segundo foco é os versículos 19 até a parte A do 20. E aqui o grupo do Léo vai fazer o resumo do terceiro foco, que é a parte B do versículo 20. Não se esqueçam, não pode sacrificar a essência do foco, a essência do texto. Lembrando também que nós estamos utilizando a Bíblia na edição revista e atualizada, gente. Sim, pode. Mas a partir do texto na edição revista e atualizada. Os gaúchos estão tudo ali. Gente, não vá além do foco que vocês estão resumindo. É só o foco de cada grupo. Cada grupo está com um foco. Prontinho, gente. Resumiram aí? Então vamos lá. Vamos lá, os relatores. Os relatores. Quem vai falar? Primeiro foco. Vai aqui que está gravando. Tá, então o resumo do primeiro foco ficou assim: Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Ok, Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Pode resumir mais ainda sem sacrificar a essência do texto? Sim ou não? Como diz o bispo Macedo. Pronto, resumo mais ainda. Se tirar o que está ali no resumo deles, sacrifica a essência do texto? Não. Isso é regra, porque senão a gente bagunça com a Bíblia. Não pode tirar a essência do texto. Jesus tem toda a autoridade. Obrigado. Ok. Quem relata aqui do segundo? Ok. Ide a todas as nações, batizando e ensinando-os os meus mandamentos. Pode resumir mais ainda? Sim? Mas aí você sacrificou a essência do texto. E o batismo e o ensino, que é a essência do texto. Ok. Talvez ficaria melhor de fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os. Não, pastor. Não, eu posso ensinar sem fazer discípulo. Eu não posso fazer discípulo sem ensinar, mas eu posso ensinar sem fazer discípulo. Segura aí, jazinho a gente volta. E aqui, quem é o relator? Jesus é onipresente. Eita, teologizou bastante ali, hein? Jesus é onipresente. Aqui, crianças. Primeiro foco. Jesus disse: tenho toda a autoridade. Eu preferi colocar, Jesus disse, pelo início do versículo, que está
E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Se eu resumo só, Jesus disse, já está de bom tamanho. Segundo foco, ide e fazei discípulos das nações. Lembrando que não podemos sacrificar a essência do texto. A ordem de Jesus, ela está expressa para fazer discípulos das nações. Fala, pastor Davi. Ah, sim. Terceiro foco, estou sempre convosco. É onisciência? É. Ah, aliás, onipresença. É onipresença? É. Mas está mais claro no texto, estou sempre convosco. Exato. Uhum. Ok, eu até estava conversando com alguns antes da aula. A intenção do método, gente, não é estabelecer um quadro de regras rígido, de maneira que tem que ser exatamente assim. Não. O objetivo do método é conduzir vocês para, através da estruturação do texto, vocês terem visão dos detalhes do texto. E através do achar a proposição central do texto, ajudar vocês a terem uma visão panorâmica exata do texto. Quer dizer, pode colocar Jesus é onipresente? Pode. Não está errado. Não está errado. Falávamos a respeito da estrutura do texto. Tem algumas pessoas que vão olhar o texto e ver mais detalhes, porque tem uma mente mais prolixa, que observa e acha mais detalhes. Tem outras que têm uma mente um pouco mais sucinta, no aspecto de ver mais resumidamente as coisas, inclusive o texto bíblico. Um não é mais espiritual do que o outro. É simplesmente um estilo, o jeito da pessoa pensar, envolve até mesmo personalidade. Geralmente, por exemplo, quem tem uma personalidade mais melancólica e fleumática, vê mais detalhes. Quem é mais sanguíneo, colérico, é mais trator de esteira, passa por cima de tudo. E por aí vai. E isso influencia no jeito da pessoa estudar a Bíblia. Influencia. Agora, na sequência, o que se faz, gente? Está aqui o resumo. Agora é unir os 3 resumos em uma sentença só. Mágica. Lembrando que agora, para juntar os resumos, você pode usar suas próprias palavras, desde que as suas palavras não sacrifiquem a essência do texto. Ok? Vamos lá. Proposição central do texto, desse texto. Jesus disse, tenho toda a autoridade, por isso, ide e fazei discípulos de todas as nações e estou sempre convosco. A pastora Cris, inclusive, perguntou, eu posso mudar o tempo do verbo? Pode, desde que não sacrifique a essência do texto. Nesse caso aqui, não. Agora, se colocasse no passado, pastor, aí já sacrificava. Estive sempre convosco. Exato. Eu sei qual que é a pergunta e o dilema que está na cabeça de vocês. E agora com o meu texto? Bem-aventurados aqueles que escolheram textos menores. Sabe quem gostava de fazer isso, gente? Sabe quem gostava de fazer a proposição central do que ele estava falando? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo emendava numa sentença só um tanto de assuntos que depois o próprio Pedro vai dizer lá na frente, o nosso irmão Paulo, que fala coisas complicadas e difíceis de entender. Será? Colérico era Pedro, pastora. Ele era misturado. De colérico com sanguíneo, é pior ainda. Pior no sentido de ser mais agitado, né? Não que o colérico e o sanguíneo seja pior do que o fleumático ou o melancólico.
Paulo, ele fazia isso sempre. Por exemplo, você pega Efésios capítulo 1, ele emenda falando e vai até lá no versículo 13, quase numa sentença só, falando um punhado de doutrinas e numa sentença só. Então, o seu texto, por maior que ele seja, se você usa vírgula, ponto e vírgula, e, ou, talvez, como, usando preposições, você faz uma sentença só. Agora, você caprichando no resumo, aí é lógico, fica mais fácil. Então, pense bem no resumo. Resumiu? Faça a pergunta: estou sacrificando a essência do texto nesse foco? Não estou. Ok. Leia de novo o resumo. Vê se pode resumir mais ainda. E faça a pergunta de novo: estou sacrificando a essência do texto? Depois que você perceber que não dá para resumir mais e que a essência do texto está no foco, está pronto. Passa para o outro. Terminou de fazer o resumo de todos os focos? Aí é só juntar e um abraço e vai para a galera. Ok, gente? Finalizando, gente. Finalizando. Esses dois passos com os quais a gente termina a nossa caminhada só eu e Deus, só você e Deus, esses dois passos, os três são muito importantes. Porém, o segundo passo, uma vez que você faz bem feito, ele já fica como uma bagagem a mais para as outras pregações que você vai fazer. Por exemplo, se você faz um estudo bem feito de um texto do Evangelho de João, a próxima vez que você for pregar no Evangelho de João, já vai estar uma boa parte do segundo passo, ok, aqui, ó, na mente e no coração. Agora, o terceiro e o quarto passo, esses aí são indispensáveis em toda a pregação. A menos que você for fazer a mesma pregação em outro lugar. Pregou aqui, vai pregar em outro lugar, Deus orienta você para pregar a mesma mensagem, aí sim, já está tudo pronto. Aí você só joga um pouquinho de óleo mais na mensagem e prega. Agora, salvo isso, você precisa passar pelo terceiro e quarto passo na sua vida com Deus antes da pregação. Ok, gente? Vamos orar então? Então tragam para mim, por favor, inclusive os atrasados, tragam os trabalhos. Eu quero a proposição central do seu texto na próxima segunda-feira. Vamos de 2 a 2 orar, gente, uns pelos outros, terminando? Vamos orar, depois a gente... Pode ser? Vamos, gente, de 2 a 2 orar? Vamos de 2 a 2, aí depois a gente conversa todo mundo. Arranjou alguém aí? Mais uma vez, ore pelo seu irmão, não ore por você, ore pelo seu irmão, deseje que Deus abençoe a vida dele através desse curso, em nome de Jesus, aleluia. Pai bondoso, abençoa-nos, Pai bondoso, derrama sobre nós do Senhor, oh meu Deus, que o nosso coração seja incendiado pela Tua palavra continuamente, Senhor. Ah, Deus, livra-nos, ó Deus querido, de esfriarmos o nosso coração com respeito ao estudo profundo da Tua palavra. Mantenha-nos, ó Deus, apaixonados pela Tua palavra. Oh, meu Deus, oh, meu Pai. Oh, Jesus, que os meus irmãos tenham um coração intenso, ó Deus, sempre disposto a mergulhar na Tua palavra, meu Pai,
para a honra e para a glória do teu santo e maravilhoso nome, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que cada um dos meus irmãos tenha a mente envolvida, ó Deus, pela mente de Cristo. Oh, meu Deus, que cada um dos meus irmãos tenha o coração, ó Deus querido, tocado pela tua palavra, todas as vezes, ó Deus, que forem a ela, em nome de Jesus Cristo. Oh, Jesus, cremos em Ti e esperamos em Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, amém.